Os crimes terríveis de Ed Gein foram a inspiração por trás de muitos personagens de terror, incluindo Buffalo Bill, Norman Bates e Leatherface. Pode-se argumentar que todo assassino é relativamente sádico, mas há um, em particular, que foi tão peculiar que serviu de inspiração para alguns dos assassinos mais sádicos de Hollywood. Ed Gein, também conhecido como o açougueiro de Playfield. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Lima e sejam muito bem-vindos à Cena do Crime. Aqui eu conto para vocês histórias sobre crimes reais, mistérios, desaparecimentos e muito mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e chama todo mundo para ver o caso de hoje. Augusta Wilhelmine Lerch, nascida em 1878, ela cresceu em uma família de 8 filhos de pais imigrantes alemães da Prússia, que acabaram se estabelecendo na cidade de La Crosse, nos Estados Unidos. Por volta de dezembro de 1990, quando ela tinha apenas 22 anos, Augusta se casou com George Philip Gein, de quem herdou o sobrenome e com quem teve 2 filhos, Henry e Edward. Augusta odiava o marido, que era alcoólatra e dificilmente parava no emprego. George foi dono de uma venda por alguns anos, mas acabou vendendo o negócio e a família deixou a cidade para viver isolados numa fazenda de 155 acres na cidade de Playfield, em Wisconsin. Os 2 filhos só saíam da fazenda para ir para a escola, e quando não estavam na escola, passavam a maior parte do tempo fazendo tarefas na fazenda. Augusta era extremamente religiosa e rezava muito por seus filhos e para que eles ficassem a salvo da imoralidade do mundo e do mal que era a bebida alcoólica. Ela acreditava também que todas as mulheres, exceto ela, eram naturalmente promíscuas e instrumentos do mal. Ela reservava um tempo todas as tardes para ler a Bíblia para os seus filhos e geralmente selecionava versículos do Antigo Testamento sobre mortes, assassinatos e retribuição divina. Nessa casa isolada, ela acreditava que poderia criar os jovens filhos longe do pecado para se tornarem homens puros. Porém, tudo se complicou quando George Gein morreu em 1940. Ele era alcoólatra, como eu falei, então ele faleceu de decorrência de insuficiência cardíaca. Augusta mostrou pouca preocupação com a morte do marido, atribuindo a sua morte a sua fraqueza e natureza pecaminosa. Com isso, ela passou a ter controle total sobre a casa e sobre a vida do seu filho mais novo. Henry, por sua vez, não possuía nem de perto essa conexão toda com a mãe, então eles tinham um pouco de desavença em relação a isso. Ed era super devoto, enquanto Henry era dito como um rebelde. Mas quem era Ed? Quem era esse garoto tão devoto à mãe? Nascido Edward Theodore Gein em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, em Wisconsin, ele era um garoto super tímido, muito calado. Sua mãe uma vez o puniu quando ele tentou fazer amigos na escola. Por causa disso, a maior parte da sua infância foi bem solitária. Além de penalizar a vida social dos filhos, a mãe do Ed confinou ele e o seu irmão Henry na fazenda. Quando Ed estava com 38 anos, ele e Henry eles estavam queimando a vegetação do pântano, que era uma atividade bem comum na época, quando o fogo simplesmente perdeu o controle e se espalhou. Aí o corpo de bombeiro teve que ser acionado e após o fogo ser controlado, percebeu-se que o Henry estava desaparecido. Então começaram as buscas e naquela noite o corpo dele foi encontrado de bruços no pântano e ele estava morto por asfixia. No início o fogo foi o culpado, embora as autoridades logo perceberam que Henry estava morto antes que o fogo saísse do controle e que ele tinha alguns hematomas na cabeça. As autoridades suspeitavam que Ed havia finalizado o seu irmão, porque eles tinham algumas desavenças, principalmente por essa questão da mãe, que um era muito devoto, já o outro era meio rebelde, eles não se davam muito bem. Mas, por falta de provas, eles foram forçados a aceitar que a morte do Henry foi um acidente.
Mais tarde, os investigadores alegaram que não havia dúvidas de que Ed havia sim assassinado seu irmão. Em 1945, Augusta veio a falecer decorrente de alguns AVCs. Após a sua morte, Ed renovou a casa da fazenda. No entanto, em vez de ele transformá-la em uma casa mais útil para uma pessoa só, ele fechou todos os cômodos que haviam sido usados por sua mãe e se mudou para um único quarto perto da cozinha. Enquanto as partes fechadas da casa permaneciam imaculadas, esses quartos se deterioraram, já que Ed era negligente com a manutenção. Depois da morte da sua mãe, ele se isolou ainda mais. Vivia sujo, mas ninguém percebeu porque ele sempre foi esquisito. Desde pequeno ele era assim, então as pessoas se acostumaram com as suas excentricidades. Ed começou a se interessar muito sobre as histórias das atrocidades feitas pelos nazis, ocultismo, anatomia feminina, e ele tinha também muito conhecimento sobre a taxidermia. Quando Mary Rogan, a dona de um bar onde Ed bebia, desapareceu, ninguém desconfiou de Ed. Ele até disse em tom de brincadeira uma certa vez que a Mary estava na sua casa. Todos riram e acharam graça, porque consideraram impossível uma mulher liberal e sem papas na língua, tudo que Dona Augusta odiava, estaria na casa dele. Uma piada desse tipo era de se esperar do esquisitão do Ed. Então, em novembro de 1957, a dona de uma loja de ferragens local desapareceu. Bernice Worden foi vista pela última vez na noite anterior e foi dada como desaparecida depois que a sua loja de ferragens permaneceu fechada o dia todo. O seu filho Frank, que por acaso era vice-xerife, entrou na loja e descobriu a caixa registradora aberta e manchas de sangue no chão. Ao entrevistar Frank, os investigadores descobriram que Ed estava na loja na noite anterior e tinha dito a Bernice que voltaria pela manhã para comprar um galão de anticongelante. E adivinha qual era a última venda feita por Bernice naquela manhã? Isso mesmo, um galão de anticongelante. Os investigadores dirigiram-se à casa de Ed Warden, prendendo-o e vasculhando a sua propriedade. Eles estavam preparados para encontrar o corpo de Bernice Warden na fazenda, mas, no entanto, nada poderia preparar a polícia para o que estava lá dentro. Enquanto vasculhavam a casa, as autoridades encontraram que mais tarde inspiraria filmes de terror como Silêncio dos Inocentes, Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. A casa de Ed Gein estava cheia de partes de corpos humanos. Havia inúmeros ossos, tanto inteiros quanto fragmentados, crânios empalados nas cabeceiras da sua cama e tigelas e utensílios de cozinhas feitas de crânio. Pior do que os ossos, no entanto, eram os utensílios domésticos feitos de pele humana. As autoridades encontraram cadeiras estofadas com pele humana, uma lixeira feita de pele, perneiras feitas de pele de perna humana, máscaras feitas de rostos, um cinto feito de mamilos, um par de lábios sendo usados como cordão de cortina de janela, um espartilho feito do torso de uma mulher e um abajur feito de vários rostos humanos. Junto com os itens de pele, a polícia encontrou várias partes de corpos desmembrados, incluindo unhas, 4 narizes e órgãos genitais de 9 mulheres diferentes. Inclusive, um estava pintado, acho que era de prata, se eu não me engano. O corpo da Bernice foi encontrado já sem vida. A sua cabeça estava separada do corpo e pendurada em um saco de estopa, e o seu coração estava pendurado em um saco plástico perto do fogão. A polícia também encontrou os restos mortais de outra mulher, que era a Mary Rogan, igualmente fatiada. No início, Ed negou qualquer envolvimento com o que foi descoberto em sua casa, mas as provas eram tão contundentes que não tinha como negar. Ele admitiu ter matado a Bernice, baleada na cabeça com um rifle calibre 22, e depois levado ela para sua casa na fazenda. Mais tarde, ele confessou também o assassinato da Mary Rogan. Os investigadores pensaram que toda aquela quantidade de material humano tinha vindo de pessoas que Ed havia matado, mas a realidade era outra.
Entre 1947 e 1952, ele via os obituários no jornal e procuravam por mulheres parecidas com a sua mãe. Depois, ele ia até o cemitério e levava os corpos para casa. Segundo ele, quando ele estava no cemitério, era como se ele estivesse em um estado de transe e não podia controlar o que estava fazendo. Na maioria das vezes, ele despertou desse transe e foi embora sem levar nada. Mas em alguns outros momentos, ele não despertou do transe e saiu levando o corpo adoidado para casa. Esse transe era tão forte que ele procurou essas mulheres ainda vivas, que foi o caso da Mary e da Bernice. No início, os investigadores duvidaram dessa versão e decidiram exumar alguns corpos, e eles realmente encontraram os caixões vazios. Além de seus métodos, Ed também revelou seus motivos. Ele disse às autoridades que logo após a morte da sua mãe, ele começou a criar um terno de mulher, para que ele pudesse literalmente se tornar a sua mãe e entrar nesse traje de pele feminina que continha também uma calcinha com órgão genital feminino grudado nela, e que também há rumores de que Ed tentou se desfazer sozinho do seu próprio órgão, mas ele não conseguiu. Aqui entra uma parte importante quanto à sexualidade de Ed. Segundo ele mesmo, após a morte da sua mãe, ele começou a sentir um desejo de mudar de sexo. Essa suposta transexualidade é objeto de debate até os dias de hoje. Há quem diga que Ed passou a se sentir como mulher porque a sua mãe sempre dizia que queria ter tido uma filha mulher no lugar dele. E como ele sempre viveu para agradá-la, e após a sua morte tudo se intensificou, ele passou a querer se tornar uma mulher para continuar agradando a sua mãe. Durante as investigações, Ed negou a prática de necrofilia e de canibalismo. Segundo ele não conseguia cometer nenhum ato porque eles cheiravam mal. Embora houvesse partes de inúmeros corpos encontrados em sua casa, Ed foi indiciado por apenas uma acusação de homicídio, que foi o da Bernice Worden. Ed Gein se declarou inocente por motivos de insanidade e foi declarado inapto para ser julgado. Ele foi enviado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. Quem conviveu com ele nessa época dentro dos hospitais psiquiátricos disse que Ed era um homem feliz, gentil e que se dava muito bem com os outros pacientes, embora permanecesse a maior parte do tempo em seu quarto. Ele gostava bastante de ler, de conversar com a equipe e de fazer trabalhos artesanais. Realmente ele era bem artesão. Segundo a sua ficha, ele nunca teve uma crise ou precisou de tranquilizantes enquanto esteve lá. Ele foi julgado novamente uma vez, depois que os médicos acreditaram que ele poderia participar de um julgamento, mas foi novamente declarado mentalmente insano. Logo depois que Ed foi para a instituição mental, sua fazenda foi a leilão, junto com alguns dos seus outros pertences na casa. O lugar passou a virar um museu, a céu aberto, atraindo centenas de pessoas. Algum tempo depois, a casa foi destruída em um incêndio, que possivelmente foi colocado por alguns dos moradores da cidade. Quando soube que a sua casa não existia mais, Ed limitou-se a dizer, tudo bem. O carro de Ed chegou a ser leiloado e foi vendido para um cara chamado Bunny Gibbons, dono de um circo itinerante que passou a cobrar 25 centavos para quem quisesse ver o carro do açougueiro de Playfield. Ele foi confinado para passar o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico e morreu como um dos assassinos em série mais perturbadores da história no Instituto de Saúde Mental de Mendota, aos 77 anos, em 26 de julho de 1984. Ironicamente, o seu túmulo foi constantemente vandalizado, e não era incomum que as pessoas arrancassem pedaços de sua lápide para vender. Em 2000, a lápide foi roubada e só foi recuperada em junho de 2001, e atualmente está exposta no Museu do Condado de Washara. Existe um debate se Ed Gein pode ou não ser considerado um serial killer. Isso porque, para muitos especialistas, um assassino só é considerado em série quando o número de vítimas é igual ou maior que 3. E, oficialmente, ele matou apenas 2 pessoas, que foi a Mary e a Bernice.
Além das duas vítimas oficiais, existem outras possíveis vítimas de Ed Gein, além do seu irmão Ham. Ed é suspeito de estar envolvido no desaparecimento da adolescente Evelyn Hartley, que tinha 15 anos quando desapareceu na noite de 24 de outubro de 1953. Evelyn estava trabalhando como babá em uma casa no sul de La Crosse, quando simplesmente sumiu. Segundo as poucas evidências encontradas, é provável que a garota tenha sido levada contra a sua vontade. Após a sua prisão, a polícia descobriu que Ed estava visitando parentes em uma casa que ficava próxima à casa onde Evelyn estava trabalhando. Ele foi questionado sobre o caso, mas negou qualquer envolvimento. Segundo informações, ele passou por 2 testes de polígrafo com perguntas sobre Evelyn e passou em ambos. Também não foi encontrado nenhum resto da garota na casa da fazenda de Ed. Ele também foi suspeito no desaparecimento da menina Georgia Weckler em 1947 e dos caçadores Ray Burgess e Victor Travis em 1950, todos em Clayfield. Mas o perfil das vítimas e a falta de evidências não corroboram para a ligação dos casos. Existe uma lenda de que os artefatos encontrados na fazenda de Ed Gein estão em um museu ou à venda na internet, mas a realidade é que eles foram fotografados na época e posteriormente foram destruídos pela polícia. Mas as fotos que circulam por aí, como sendo desses objetos, não são verdadeiras, e os objetos que iriam a leilão eram objetos comuns da casa. Essa foi a história insana do homem que inspirou vários filmes de terror que são um sucesso até hoje. Você acha mesmo que Ed Gein é um SK? Ou apenas um lunático? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, sempre com respeito. Deixe também o seu like e me siga nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.